Eu creio que essa conferência Deus vai estar liberando algumas sementes no nosso coração. Amém? Todas as coisas poderosas de Deus começam com uma pequena semente que cresce e dá muito fruto. Essa conferência ela vai produzir, através do espírito de revelação, de entendimento, algo novo de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós temos o privilégio de ser pastor, missionário, ter plantado igrejas no Brasil, na Europa, e nós somos muito conectados com a realidade da igreja. E essa visão do papel da igreja com Israel não exclui a nossa responsabilidade na obra de Deus. Amém? Tem pessoas que acham que tem que ser uma especialização, eu só faço isso agora, só isso que é importante. Não, Deus quer nos usar em todas as áreas. Nós temos que continuar edificando o reino de Deus e alargando o nosso coração, alargando o espaço da nossa tenda. Tem lugar para algo mais de Deus na nossa vida. Não precisa limitar a obra do Senhor. Nessa manhã nós vamos começar a tocar um pouco mais sobre o Holocausto. Há 7 anos atrás, já há 7 anos que nós estamos envolvidos ali em Auschwitz, visitando os campos de concentração, levantando um altar ao nosso Deus, naquele lugar onde era um altar de morte, de destruição, de miséria, de angústia. Mas o nosso Deus é o único Deus que das trevas traz luz, e onde reinou a morte, Ele libera a vida. Então, queridos, nós não estamos só mexendo com o passado, com algo sinistro, com algo doloroso. Nosso Deus é um Deus que traz vida a partir da morte. Amém? Então nós vamos estar ministrando sobre isso hoje de manhã, à noite também. Eu vou estar dando números para você, alguma coisa, mas fica atento, porque quando nós falamos de números, você pode imaginar só, número não significa nada. Nós estamos falando de vidas, de famílias, de casais, de sonhos, de projetos que foram aniquilados. E isso de pessoas que são descendência de Abraão, do povo de Deus, que são meninas dos seus olhos. E então, assim, que Deus nos dê graça. Eu vou tocar algo que é muito sensível. E Stalin, o líder comunista Joseph Stalin, disse uma coisa: ele que matou mais pessoas que Hitler na história. Stalin disse uma coisa: a morte de um homem é uma tragédia, de qualquer pessoa é uma tragédia. Falou, mas a morte de milhões de pessoas é apenas estatística. E por isso que ele gostava de massacrar milhares e milhares de pessoas. Fica por isso mesmo, que é só números. Então eu quero que você entenda que mesmo quando nós falamos de milhares de pessoas ou milhões de pessoas, você entenda, você veja como Deus vê. Ele vê cada vida, cada pessoa, cada sonho, cada criança, cada casal que foi massacrado, eliminado. É impossível de transmitir para vocês a dor, mas o Espírito Santo sabe como transmitir. Quando ele estava em Auschwitz pela primeira vez no hotel, há 6 anos atrás, ou 7 anos atrás, durante a noite o Espírito Santo continuava me visitando ali no hotel. Era como se naquela noite os trens carregados de gente, oprimidos, e aquela violência dos nazistas, como se aquilo estava acontecendo, não há 70 anos atrás, mas naquela noite. Eu tinha impressão no meu espírito, se eu saísse do hotel e fosse lá no lugar onde a plataforma do desembarque, eu ia encontrar essas pessoas. Então, quando Deus revela algo no nosso espírito, a noção do tempo, do passado, da distância, isso se desfaz. É como se você estivesse ali. É por isso que você vê na Bíblia, por exemplo, Ezequiel, no vale dos ossos secos, em espírito, ele estava ali, ele via, ele participou, ele profetizava, ele escutava, como se fosse real.
Então pede a Deus para te ajudar a entrar na realidade dessas coisas. Não, eu não estou aqui para te dar informações, até porque você vai na internet, você pega um livro e que é uma boa coisa, você vai estar recebendo muito mais do que eu posso te transmitir aqui agora. Mas no Espírito nós podemos receber algo do Senhor. Amém? Jesus diz que Abraão viu os meus dias e se regozijou. Como? Milhares de anos antes, Abraão viu Jesus, viu os dias de Jesus, se regozijou. A Bíblia diz que Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, ele se levantou, ele foi no templo, chegou ali no templo, num dia normal, tudo normal, num dia culto, não tinha nada especial. Ele vê um casal chegando com um bebezinho, ele pega aquele bebezinho nos braços e ele olha e fala: Senhor, despede-me em paz, a minha vida se completou, tudo se completou, porque o teu servo viu a salvação de Israel. Ele viu. E o que ele viu? Ele não viu nenhum milagre, ele não viu Jesus curando, restaurando, ressuscitando pessoas, ele viu um bebezinho. Mas no Espírito ele viu a salvação de Israel. Então no teu Espírito você pode ver coisas nessa manhã, amém? O Espírito Santo pode revelar para você. Eu creio que à medida que eu vou estar compartilhando com você, você vai ver coisas. Deus fala conosco. Cada vez que eu vou ali em Auschwitz ou em outros momentos, às vezes eu ligo a TV para ver o jornal, a notícia. Quando eu mudo de canal, está dando algo específico sobre o Holocausto e que eu nunca tinha visto antes. Eu falo: Senhor, na hora, nesse momento. Às vezes eu passei 5 minutos ali e Deus queria que eu visse na hora, e aquilo marca o meu espírito. Eu vou estar tentando transmitir para vocês, é mais do que eu consigo transmitir, mas vocês precisam ter algumas noções. Eu sei que muitos sabem até mais do que eu nessa área, outros talvez saibam menos, mas Deus pode usar uma frase, um verbo, uma informação. Nosso Deus é um Deus inteligente, querido. Está vendo? A ignorância só serve ao reino das trevas. Deus não é um Deus que trabalha com ignorância, né? O contrário, Ele nos tira da nossa ignorância, né? Ele nos traz para a luz e nos abre o entendimento. Então o tema dessa conferência é glória em vez de cinza, e holocausto e avivamento. Primeira coisa, hoje à noite talvez eu vou estar falando sobre avivamento, mas agora de manhã eu quero falar do holocausto. Então o holocausto, primeira coisa, nós não estamos falando do sacrifício que era feito de manhã e à tarde no templo, que é algo tremendo, tem muitas histórias, lições ali, mas nós vamos estar falando o holocausto. Quando nós usamos aqui, holocausto é a palavra para o mundo de fala inglesa, holocaust, o holocausto, falando do massacre do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, nós não usamos tanto o termo holocausto, usamos o termo Auschwitz, porque é o maior campo de morte, de destruição, de câmaras de gás, de fornos crematórios, onde mais de 1 milhão de pessoas, de judeus, foram sacrificados naquele lugar. Então Auschwitz para nós é sinônimo de holocausto na Europa, e o povo judeu usa o termo Shoah. A Shoah que é o termo para holocausto, para destruição, morte. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Primeira coisa, um dos maiores crimes da Europa, eu estou na Europa já há 26 anos, quase 27 anos, orando por aquela terra, orando por avivamento, orando por salvação, trabalhando com famílias, com vidas, e nós enfrentamos muito um espírito de morte na vida das pessoas, pessoas ricas, pessoas educadas, pessoas com tanto potencial, tanta oportunidade, não como no Brasil, que a gente faz das tripas coração. Ali você tem gente fazendo do coração tripas, está fazendo o contrário. Você tem a chance, a oportunidade, o privilégio, e essas pessoas oprimidas por um espírito de morte, de destruição, de miséria, de opróbrio, de ruína, e às vezes você não entende por quê.
Mas aos poucos eu fui entendendo que a Europa é uma terra contaminada com sangue. Eu vou te mostrar na Bíblia que a terra pode ser contaminada com sangue. E principalmente com sangue inocente. A primeira maneira que a Europa se contaminou com sangue é a aceitação de resolver conflitos humanos através de guerras. Toda a história da Europa está semeada com guerras. O Brasil tem a chance de ser um país que praticamente nunca conheceu guerra. Querido, nós vivemos numa época em que a guerra, inclusive nações cristãs, desenvolveram a teologia da guerra justa. E nós desenvolvemos uma mentalidade que a guerra justa justifica o derramamento de sangue. E o mandamento não matarás foi relativizado, mesmo na cultura cristã. A cidade do Rio de Janeiro, nós encontramos a secretária de Ação Social do Rio de Janeiro, o secretário de Direitos Humanos, na semana passada. Ela é uma senhora judia e o marido dela foi deputado aqui durante muitos anos, passou projetos de lei ensinando sobre o Holocausto. E o sonho desse homem era estabelecer um memorial do Holocausto, as vítimas do Holocausto aqui na cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi votado, a pedra fundamental vai ser lançada agora em julho. Ele vai ser um monumento num lugar tremendo, que é entre o Corcovado e o Pão de Açúcar. E esse é uma coluna com 10 pedras, 10 blocos enormes, simbolizando os 10 mandamentos. E o primeiro bloco é onde está escrito assim: não matarás. Aleluia! Querido, isso profeticamente é muito tremendo. Vocês estão declarando na cidade do Rio de Janeiro os 10 mandamentos estabelecidos como coluna, como uma coluna. E esse primeiro mandamento: não matarás. Queridos, o Brasil está sendo contaminado também com sangue derramado. Então, a definição da ONU para a guerra é todo conflito que já matou no decorrer de um ano mais de 1000 pessoas. Essa é a definição que eles têm. Nesse sentido, as maiores cidades brasileiras estão em guerra depois de muitos anos. Quantas pessoas são assassinadas por causa de dinheiro, de guerra, de conflito, do casal que não se deu bem, por causa de álcool, por causa de negócio mal feito, desfeito, por causa de mulher, por causa de marido da outra. Querido, sangue inocente é derramado. E esse espírito prevaleceu na Europa durante séculos. Querido, você tem ideia, só na França, só uma guerra de religião, por conflito religioso, é chamada a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, é uma guerra de 100 anos que durou quase 140 anos. Imagina, 140 anos de guerra só por causa de conflito religioso. A Europa sempre resolveu os seus problemas, conflitos, com sangue, derramamento de sangue. Então, assim, por que eu estou falando isso? Que eu quero te falar que sem a Segunda Guerra Mundial e aquele contexto ali, nunca o povo judeu teria sido massacrado da maneira que foi. Em tempo de paz, seria impossível que Hitler ou qualquer nação massacre 6 milhões de pessoas inocentes. Na verdade, massacrou muito mais. Isso eu estou falando só do povo judeu. Então, esse espírito de violência, esse espírito que eu chamo o espírito de Caim. Quando eu tenho um conflito com alguém, quando eu não gosto de alguém, quando alguma coisa não me agrada, diz Caim, levou o teu irmão até o campo e ali se levantou contra ele e o assassinou e enterrou. E Deus veio e falou: onde está o teu irmão? Não sei, não me interessa, por acaso eu sou responsável dele. Ele falou: o sangue clama da terra a mim. Então o sangue tem uma voz. O sangue dos inocentes tem uma voz que clama. Mas eu tenho uma boa notícia: diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores que o sangue de Abel. Amém? Existe o sangue dos inocentes em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil, clama por vingança.
E Deus não esquece. Mas o sangue de Jesus pode cobrir tudo isso e falar algo superior, queridos. Então a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu na história da humanidade algo semelhante. Nunca. Nem nos tempos mais bárbaros da história. Nunca. Queridos, a Segunda Guerra Mundial incluiu no conflito direto mais de 50 nações em guerra. Cobriu mais da metade da superfície da Terra. Estava em guerra. 50 milhões de mortos. De novo, 50 milhões pode parecer algo básico para você assim, mas imagina 50 milhões de mortos. Ou seja, França, dos países mais diretamente envolvidos, toda a família tinha uma vítima. E até hoje estão tentando se recuperar desse sofrimento, dessa dor, dessa perda. Na verdade, a Europa nunca se recuperou totalmente das perdas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, 50 nações envolvidas, mais de 100 nações indiretamente envolvidas, e desses 50 milhões de pessoas, mais da metade eram vítimas civis, inocentes, vítimas da guerra. Milhões e milhões foram, como diz, desraigados, refugiados. Só a Alemanha ficou com 11 a 12 milhões de pessoas totalmente sem casa, sem futuro, sem nada, durante 5 anos, se alimentando somente com aquelas rações diárias, ou seja, o mínimo para sobreviver, num país arruinado. Sem falar na França, na Bélgica, na Holanda, na Ucrânia, Polônia, Estônia, Letônia, Rússia. Eu fiz um cálculo, querido. Você tem ideia? Ok. Eu fiz um cálculo, querido. Mais ou menos, sabe quanto sangue derramado somente durante a Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos 300 milhões de litros. Suficiente para cobrir a superfície das principais cidades da Europa de uma camada de sangue dessa altura. Então, literalmente, nós trabalhamos num continente banhado no sangue. Então, eu estou te falando do contexto, para te mostrar como a nossa culpa ela é maior do que a gente imagina. Líderes do mundo ocidental, e muitas vezes cristãos, assumem que a violência se justifica. Entende? É sangue do inimigo, é sangue dos adversários. Então pode parecer que o sangue, esse aí não tem problema derramar. Então esse é um dos primeiros pecados da Europa, acolher esse espírito de violência e depois enterra o cadáver, enterra o sangue como Caim, e quando interpelado diz: eu não sei. Mas esse sangue clama a Deus. E você talvez pode falar: o que isso tem a ver comigo? Não é? Isso é a Europa, tá? Amados. 2/3 dos brasileiros têm ascendência direta europeia. O outro 1/3 tem ascendência misturada, africana, um pouco de índio, mas mais de 2/3 da nação brasileira é descendente direto de europeus. E só Deus sabe de onde você vem. Só Deus sabe quem forma a raiz da tua história. E talvez você ache que é muito longe. Depois eu vou te falar, mas ali em Auschwitz, nós só temos 2 testemunhos dos sobreviventes de Auschwitz, 2 testemunhos do lado do inimigo. Um é do diretor do campo de Auschwitz, que foi condenado à morte, enforcado ali mesmo, Hus. E o segundo
é de um guarda nazista, SS, que escreveu as suas memórias. Tem um livrinho marrom que a gente compra na livraria em Birkenau, que é o segundo campo de Auschwitz, Auschwitz II. É o testemunho desse jovem guarda nazista. Você sabe quem que é esse rapaz? Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, é um brasileiro que se tornou guarda SS lá em Auschwitz. Carioca, nascido no Rio de Janeiro, a mãe era alemã, o pai brasileiro, ele guardou a dupla nacionalidade, a mãe voltou para a Alemanha quando ele tinha 7, 8 anos, e o rapazinho foi educado na juventude hitleriana, que chama, nazista, e ele se tornou guarda nazista, os guardas mais violentos, os SS, aqueles que tinha roupa preta e com aqui no casquete uma caveira de morte, chama Totenkopf, cabeça da morte. Então assim, você nunca diria com um jovem brasileiro, ele é brasileiro, ele nunca renunciou à sua nacionalidade brasileira. Então só para mostrar para vocês que às vezes tem laços, vínculos, que você nem imagina. Eu nunca sonhava que um brasileiro tinha participado disso. Então, queridos, nós estamos mais conectados que nós imaginamos. Falando ainda dessa violência na Europa, e nós estamos falando de nações desenvolvidas, de nações inteligentes. Isso aconteceu no século XX, 200 anos depois do iluminismo, de todos os filósofos. Eu podia te citar, eu tenho escrito aqui o que filósofos franceses, alemães falaram do povo judeu. Queridos, Hitler não inventou nada, ele foi alimentado por homens americanos, ingleses, franceses, holandeses, suíços, alemães, que durante 2000 anos alimentaram todo o processo de antissemitismo. Em Auschwitz eu ministrei um dia sobre 2000 anos de antissemitismo, de ódio ao povo judeu, de perseguição, de desprezo, de indiferença e muitas vezes de violência contra esse povo escolhido. Mas para você ter ideia da violência que foi assumida na Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos, ouça essa testemunha, só os Estados Unidos produziu balas, munições, não estou falando de bombas, de coisa assim, munições para metralhadoras suficientes para matar toda a humanidade. Toda a humanidade. 17 vezes. Ou seja, você podia cravar cada pessoa da humanidade que estava viva naquele dia com 17 balas. Só os Estados Unidos. Então você vê a loucura. Esse espírito nós temos que resistir a ele, na sua vida, no seu casamento, na igreja. Porque João, na primeira carta de João, no capítulo 3, o apóstolo João fala sobre o espírito de Caim. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros, e não seja como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. Então João associa a violência de Caim não só ante um homem machucado, ferido, ciumento, e que levou ele a um conflito com seu irmão, mas João fala que ele era do maligno, do acesso que o maligno tem quando nós acolhemos esse espírito de violência. E João fala que esse espírito pode vir na igreja, e nós podemos tornar assassinos dos outros. Mas Jesus falou, está escrito, não matarás. Mas em verdade eu vos digo, quando no seu coração você elimina o seu irmão, você despreza, você coloca do lado, você rejeita, querido, você está alimentando esse espírito de Caim. Às vezes nós ficamos chocados com Hitler, com esse espírito de ódio, de morte, de eliminação, esse espírito que dominou ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas às vezes nós acolhemos esse espírito. É verdade. E João fala, e o próprio Deus veio para Caim e falou, olha,
a ti cumpre dominá-lo. Deus ministrou pessoalmente na vida de Caim, e ele não dominou esse espírito, porque esse espírito só pode ser vencido quando nós o discernimos e o rejeitamos. Amém? A Bíblia diz claramente: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Um dia Deus me falou claramente, tratando, eu tenho 3 filhas, e numa situação, e eu tinha razão como pai, e eu falei: não, é assim, assim, assim. Eu bati de frente com ela, e a minha filha estava resistindo, estava com uma dificuldade, e eu: não, é assim, pronto, acabou. Quando eu saí do jardim lá fora, o Senhor falou: não por força, nem por violência, pelo meu espírito. Eu voltei e pedi perdão para ela. Falei: filha, nós vamos achar um caminho, que eu te amo, e nós vamos vencer. Queridos, nós temos que rejeitar o espírito de Caim, que levou o próprio irmão a assassinar o seu irmão. Querido, esse espírito, ele vence todo sentimento humano, ele é mais forte que toda relação humana, te leva a matar o seu próprio irmão, leva o esposo a matar a esposa, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, leva um pastor a matar o seu colega de ministério, leva uma igreja a matar, enforcar uma outra, como que fala matar? Sufocado. Nós temos que rejeitar esse espírito, amém? Porque foi esse espírito que dominou ali. Você fica chocado que Hitler, que seus líderes, que a juventude alemã e outros, ou poloneses, entraram numa reação de violência, os russos também. Amados, vocês não têm ideia da violência que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma senhora sobrevivente da Segunda Guerra Mundial na minha igreja. Ela era criança. Era um espírito terrível. Quando o exército russo chegou em Berlim, já no final da guerra, que a Alemanha já estava de joelhos, tudo estava bombardeado, a população não tinha nem o que comer mais, desesperados, com medo, porque a nação foi vítima também de manipulação, desse espírito violento. Ele acaba te destruindo você também, não destrói só os outros. Mas quando os russos chegaram em Berlim, só na cidade de Berlim, para a liberação, naquela semana que eles chegaram, houve mais de 1 milhão de mulheres alemãs violentadas sexualmente. Os liberadores, né? Desse 1 milhão de mulheres, milhares se suicidaram, portanto que elas se sentiram usadas, rebaixadas, sujas, e algumas morreram, né? Precisaram suicidar, morreram, milhares morreram por causa da agressão sexual repetida, violentadas dezenas e dezenas de vezes pelos soldados russos. Então, querido, não são só os alemães, não. Eu poderia te falar horas e horas sobre o sangue derramado, a culpa, mas eu quero concentrar sobre o holocausto, que é o sofrimento do povo judeu, a eliminação do povo judeu. Mas nesse contexto de guerra, de violência, Hitler, então, no seu ódio, que é um espírito que está presente na Bíblia, através de Amã, através de Faraó, através de Herodes, muitas vezes tentando eliminar o povo de Deus, e eliminando o povo judeu, de parar, de anular os projetos que Deus tem para com Israel e para com as nações da terra. Porque muitas vezes nós não entendemos o ódio gratuito contra o povo judeu. Nem Hitler sabia explicar. Mas não é só os alemães. Eu não tenho tempo para te falar de filósofos, de escritores, inclusive aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos, homens poderosos como Henry Ford. Alguém disse, um dos nazistas que foi julgado e condenado à morte, ele disse assim:
Eu era nazista, como projeto político, mas eu não era antissemita. Não tinha nada a ver com o povo judeu, nem ódio, nem nada. Mas ele falou assim, lendo o livro de Henry Ford é o fabricante da Ford, um dos maiores industriais da história recente, um homem muito inteligente, capaz. Em 1919 ele escreveu um livro que fala O Judeu Internacional. E ele desenvolveu uma teoria de conspiração do povo judeu, e ele desenvolve toda uma teoria antissemita. E ele pagou do seu próprio bolso a publicação desse livro. Toda a concessionária Ford nos Estados Unidos, dos anos 20 até os anos 38, tinha que dar a cada cliente um exemplar desse livro. Ele comprou um jornal só para divulgar essas teorias. Eu tenho um nome, eu não vou... Teria uma palestra só sobre isso. E esse homem investiu milhões para difundir essa mentalidade. Mas Henry Ford era próximo de presidente, era próximo dos grandes líderes da América. E grandes líderes da América apoiaram Hitler, porque pensavam um pouco igual. Eram antissemitas. O maior herói americano chama Lindbergh, é um coronel da Força Aérea. É o maior herói americano, porque foi o primeiro homem a atravessar em avião de Nova York a Paris, atravessar o Atlântico. E Lindbergh era um antissemita notório. Você imagina, é como se Santos Dumont no Brasil, entendeu? Se reunisse todo mundo em Petrópolis, aqui no Rio, ou em Paris, porque o pai dele era engenheiro em Paris, o avô também, ou em São Paulo, porque eles eram donos da maior fazenda de café do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, reunisse todas as elites só para falar de antissemitismo. Era isso que Lindbergh fazia, que Ford fazia. Então às vezes nós falamos dos alemães, mas não, querido. Você sabia, Hitler tinha só uma foto, além dele ele tinha a foto de um outro homem no seu escritório. Era a foto de Henry Ford. Tinha um exemplar do livro de Henry Ford. Mas voltando àquele oficial nazista, quando ele está sendo julgado, e que ele tinha, um homem muito violento, odioso no seu comportamento, ele falou assim, eu não era antissemita, mas o dia que eu li o livro de Ford, eu me tornei, para sempre. Então, para mostrar para vocês como pessoas que nós não imaginamos, às vezes da tua própria família, dos teus descendentes, participaram disso, de uma maneira direta ou indireta, por ação ou por omissão. Então, o holocausto do povo judeu, eu vou te mostrar na Bíblia. Primeiro eu vou te mostrar na história, mas eu vou te mostrar na Bíblia, que tem a ver conosco, especialmente nós, pastores e líderes. Então, queridos, para realizar o seu projeto macabro, além da guerra, além dos projetos que ele tinha de conquista, Hitler prometia um reino de 1000 anos para o povo alemão. Durou apenas 8 anos. E o povo alemão embarcou nessa viagem de morte com ele. E não só o povo da Alemanha, mas também a Itália, o Japão, que eram aliados com a Alemanha nazista. Mas, queridos, nos bastidores começou essa intenção maligna que foi decidida numa conferência perto de Berlim, na cidade de Wannsee. 15 líderes nazistas se reuniram e pela primeira vez decidiram o que eles chamam a solução final da questão judia. 15 líderes nazistas, uma reunião top secreta, só tinha 2 secretárias para fazer as atas que foram conservadas. Ali eles numeraram o número de judeus vivendo em toda a Europa, tem o nome de cada país, o número de pessoas que deveriam ser transportadas e levadas para serem eliminadas nos campos de morte. Campos de concentração que se tornariam campos de morte. Então, esse massacre foi decidido, planejado, e nós temos um documento até hoje da conferência. No total você tem 11 milhões de pessoas que deviam ser eliminadas. 1 milhão já tinha sido eliminada, expulsa, não eliminada, mas expulsa.
na época já, para outros países, porque a Europa tinha 12 milhões de judeus nessa época. Então, o plano dele era erradicar completamente o povo judeu da Europa. Só a Polônia tinha 3 milhões de judeus. A França tinha 150 mil, depois refugiados, se tornou 250 mil. Então, assim, mas antes de começar o massacre do judeu, tem o que eles chamam Operação T. A Operação T foi decidida, o T4, foi decidido, imagina, a eliminação de 300 mil crianças, jovens e velhos deficientes. Foram massacrados nos hospitais alemães. As enfermeiras participaram, os médicos participaram. Esse foi o primeiro massacre de inocentes. 300 mil pessoas deficientes físicos e mentais. Eles foram levados para diferentes hospitais, convocados, porque a família foi informada que eles deviam passar um exame. E nesse exame, eles foram levados, na verdade, foram primeiros, não câmaras de gás, mas eles foram asfixiados com monóxido de carbono, que é, você sabe, o gás do escapamento dos carros. Eles fecharam em salas assim, bricolaram a palavra francesa, fizeram alguns motores diesel para produzir o gás carbônico e pôs o escapamento direto dentro dessas salas. Improvisaram câmaras de morte, chamou Operação T4, e quem participou disso eram médicos da saúde pública, eram oficiais do sistema nazista, não é gente ignorante não, as enfermeiras participaram, os médicos participaram, porque foi feito em hospitais. Então, querido, esse espírito de morte, quando nós acolhemos, ele pode se tornar uma loucura, mas na verdade isso foi o treinamento para a eliminação dos judeus. E Hitler, segundo um documento oficial, colocando como medida de guerra isso para proteger os assassinos, ou seja, todo mundo que foi implicado na Operação T4 tinha um documento que já protegia eles, como se fosse uma medida de guerra. Então você foi ordenado a fazer isso, estava em guerra, mesmo assim poucos foram condenados, mas mais tarde alguns dos responsáveis foram condenados. Essa turma da Operação T4, mais tarde eles vão tornar-se o cérebro para colocar em prática a eliminação dos judeus do Holocausto. Como eles adquiriram de experiência aqui, eles vão usar essa experiência para a eliminação do povo judeu. Mas agora o povo judeu, eles estavam disseminados em toda a Europa, 500 mil na Hungria, 3 milhões na Polônia, 250 mil na França, mais não sei quantos milhares na Holanda. Tem toda a lista. Quando você visita os campos de concentração ali, você vê os mapas, os números, você pode se informar um pouco mais. Então, eles tinham que planejar esse massacre. Para poder fazer esse massacre de uma maneira mais discreta, foi desenvolvido os campos de concentração. O que são os campos de concentração? O primeiro campo de concentração começou já em 1934, logo depois que Hitler estava no poder. Ele fez o primeiro campo de concentração, Dachau, a alguns quilômetros de Berlim, para botar os inimigos políticos. Já todo mundo que se opunha, escritores, políticos, professores de universidade, ia para o campo de reeducação. Ele se inspirou da China comunista, trouxe o mesmo sistema de concentração num campo fechado. Você vai ser reeducado, alinhar-se com a nossa filosofia, ou você morre. Em 1935 a Alemanha vota medidas antissemitas, e judeus começam a ir por campo de concentração simplesmente porque são judeus, não porque eles representavam qualquer ameaça. E então esse sistema de campos concentracionais se desenvolveu muito. Em 1941 Hitler invade a Rússia
Depois de ter invadido a Polônia em 1939, ele invade a Rússia, e na Rússia, que não é a Rússia, é o Império, né, comunista da época, Ucrânia, Estônia, Letônia, todas essas partes, existem milhões de judeus. 1 milhão, mais de 2 milhões, 1.600.000 são massacrados já, não em campo de concentração, eles são metralhados, eles são mortos a pauladas pelo próprio povo na cidade. Eles são colocados em caminhões, baú, onde eles desviavam o cano de descarga não, como é que chama? De descarga do carro, né? Para que o monóxido de carbono matasse eles. Mas eles viram que esse método era muito chocante, era muito violento, o povo da cidade via, né? Então, mas 3 milhões dos judeus que foram eliminados na Europa, a metade não morreu em câmaras de gás ou nos fornos crematórios, no campo de concentração. Eles foram eliminados nas suas próprias cidades, nas ruas, foram enterrados em fossas comuns, eram alinhados e fuzilados com um tiro na nuca, né? Mas só que os líderes às vezes falam, não, isso é muito violento, nós temos que achar uma maneira mais eficaz, menos chocante, mais tranquila de fazer a coisa. E foi aí que foi planejado os campos de morte. Eles serão trazidos aqui de uma maneira mais discreta, e o alvo era, dentro de 30 minutos ou 3 horas no máximo, eles têm que estar mortos e cremados, transformados em cinzas. Queridos, quantos campos de concentração você acha que teve na Europa? Onde pessoas eram massacradas, torturadas. Nem todos eram campos de morte, de eliminação direta. Mas os maltratos, o sofrimento, a mão de obra escrava, as doenças, a violência dos guardas nazistas, a falta de comida, de sono, o frio, os trabalhos forçados escravos, fazia com que a média de vida no campo de concentração nazista era de 2 meses. As pessoas morriam às milhas. Claro, teve gente que sobreviveu 2 anos. Mas, querido, quantos campos de concentração você acha que teve na Europa? Durante muitos anos, os estudiosos, historiadores, criam em 5.000. Que houve 5.000 campos de concentração. 5.000, imagine. Que tinham desde 20.000 pessoas, como Auschwitz I, até 200.000 pessoas de uma só vez, Auschwitz II, que é Birkenau, que é do ladinho, na Polônia. Mas tinha na França, tinha na Alemanha, tinha em toda a Europa, na Rússia, tiveram campos de concentrações nazistas. Quando eu estudei há 7 anos atrás, o número já era, a concordância mais ou menos, 20.000 campos de concentração. Mas só que a história está revelando arquivos, está sendo descoberta ainda. Hoje o número oficial de campos comprovados é de 42.500. Imagina. Toda a Europa tinha 42.500. Dia 9 de julho, na França, nós estamos fazendo uma marcha de um campo de concentração, saindo da estação onde o trem chegava até o campo de concentração onde os judeus franceses foram levados, em Drancy, perto de Paris. Nós vamos estar fazendo um ato profético ali, uma marcha, indo do campo de concentração até estações onde eles eram embarcados para Auschwitz. Todos os judeus desse campo de concentração morreram em Auschwitz, com algumas poucas exceções que sobreviveram. Nós estamos indo ali, trazendo o sangue de Jesus naquele lugar, onde sangue inocente foi derramado, declarando que o nosso Deus, Ele pode redimir a história da humanidade. E isso em muitos lugares, Deus está fazendo isso, nós vamos falar agora mesmo. Mas só para te mostrar, então, antes de serem levados para os campos de concentração, porque algumas vezes eles não sabiam o que iam fazer dos judeus logo de cara, ou estavam muito cheios os campos de concentração, eles foram fechados nos guetos. A palavra gueto vem do italiano gettare, que é jogar fora. Em Veneza tinha um lixão, onde eles levavam as coisas e jogavam nesse lixão, nos anos de 1500 mais ou menos.
Então, em italiano, eles usavam as palavras gettare. E daí veio o termo, é o gueto, é o lixão, onde você joga fora, descarta. Então era um lugar imundo, um lugar onde você descartava um lixão a céu aberto. A palavra gueto vem daí. Então eles fechavam os judeus em algumas partes da cidade, é como se aqui fechasse algumas ruas, colocavam milhares de pessoas ali. O mais famoso gueto da história é o de Varsóvia, que é enorme, e ali dentro as condições de miséria, de fome, de abandono, a violência dos guardas nazistas que controlavam ali dentro, a falta de comida e as doenças e o desespero das pessoas também fizeram dos guetos um lugar de morte. As possibilidades de sobrevivência eram muito pequenas. Vocês que viram o filme O Pianista, ou A Lista de Schindler, vocês teriam os guetos ali, né, em Cracóvia, em outros lugares. Sabe quantos guetos que tinha na Alemanha nazista? Quanto você imagina? Nós pensamos, né, Varsóvia, eu imaginava que tinha 10, 15, talvez 20, talvez 100. Isso que eu estudo bastante, eu leio bastante, então via alguma coisa que uma ali você vai fazendo uma ideia, né? Eu tinha ideia, talvez, uma centena. Sabe quantos guetos tinha, queridos? Entre 1938 e 1945, mais ou menos 12 mil guetos foram criados. 12 mil. Então, querido, é muito maior do que a gente imagina. Nesses guetos, muitas vezes os alemães fuzilavam uma pessoa, uma criança, na frente dos outros, simplesmente como exemplo, só para amedrontar a população, entendeu? Estava passando aqui 10 pessoas, alguém levantava a cabeça e eles davam um tiro na cabeça dele, para que todo mundo fosse terrorizados. Então era lugar de terror, de morte, sem falar os abusos sexuais, os abusos emocionais, as palavras, a dureza de tratamento. Então, querido, mas em 1940 é criado o maior centro de morte de todos os campos de concentrações, Auschwitz II, Birkenau. 170 hectares de terreno. Centenas de barracas que eram feitas por os cavalos do exército alemão. Eles montaram essas barracas e colocavam ali, onde devia ter 100 pessoas, eles colocavam 1000. E as condições terríveis, não temos tempo de falar sobre isso, mas o alvo da população que chegava ali, chegaram 1.300.000 pessoas, passaram por ali. De 1.300.000 pessoas, 1.100.000 nunca voltaram. Desses 1 milhão são judeus, desses 1 milhão de judeus, 200.000 são crianças. Quando eles chegavam, descia do trem, depois de 4 ou 5 dias de viagem, sem nada para comer, sem nada para beber, às vezes num calor terrível, num frio terrível, as pessoas estão aglomeradas naquele vagão, né, centenas e centenas, pessoas vomitando, pessoas doentes com diarreia, com tifo, pessoas não tinham condição de sentar, de tanto cansaço. Se eles sentavam, eles eram sufocados, não tinha como respirar. Muitos chegaram mortos já em Auschwitz. Quando chegavam, eles tiravam os cadáveres direto para serem cremados. Aqueles que tinham chegado, que eram tirados do trem, arrastados. Você sabe, os guardas alemães com os cachorros treinados, você sabe, os pastores alemães super violentos, aqueles cachorros, né? E um ambiente de terror. Então eles tinham que descer rapidamente do trem, alinhar-se de um lado mulheres, crianças e velhos, do outro lado homens, e o médico rapidamente ele selecionava: você passa para cá, você para aquela linha. Dessa população, 20% dos homens eram separados para os trabalhos forçados. Os outros eram encaminhados a pé, sem saber, falando: vocês vão tomar um banho, vão receber roupas limpas, e logo depois nós temos uma sopa quente para vocês, e depois vocês vão para os barracos, cada um,
e depois vocês estarão em grupos de trabalhos, e vocês são prisioneiros de guerra e vão trabalhar. Ok, eles eram levados então a pé. Atrás, os alemães faziam tudo para que a população não panicasse. Então, no meio da população, já quando descia do trem, eles colocaram judeus, do que chama Sonderkommando, o comando especial. Então, como eles falavam a língua das pessoas, se era da França que estava chegando, eles punham judeus franceses, e punham para falar com eles na língua deles, para falar, não, vocês vão tomar um banho, depois tudo isso, eles eram, então eram obrigados, senão eles eram metralhados, né? Então, a acalmar a população. Então, as crianças, as mães, os velhinhos eram encaminhados para segurar ainda essa população, para eles não panicar, não ter uma revolta. Os alemães criaram uma ambulância da Cruz Vermelha, com o símbolo da Cruz Vermelha, que ia fechando o cortejo. Tipo assim, se alguém passar mal, se tiver um problema, a ambulância está aí para a gente socorrer vocês. E a população ia como cordeirinho para eles. Eles já estavam mortos de cansado, com fome, com frio, desesperados. Eles iam como cordeirinho dentro da ambulância, queridos. Para esse cortejo que ia durar uns 15 minutos só, porque a ducha que estava vindo, na verdade, eram as câmaras de gás, que tinha no teto, tudo disfarçado, duchas. Os alemães fizeram todas as duchas, tudo direitinho. Foi feito por uma empresa alemã que chama John Sons. O nome do pai, dos seus filhos, criaram tudo isso por arquitetos que desenharam tudo isso, como se fosse uma fábrica de morte, tudo foi planejado. Então, a ambulância ia atrás, sabe o que tinha dentro da ambulância? Todas as latas do gás Zyklon que ia ser derramado lá dentro para asfixiá-los. Não tinha remédio, não tinha nada, tinha um gás que ia matar. Aí eles chegavam, descia no subterrâneo, como é que a gente chama? Um porão, foi desenhado assim. Eles davam para eles, você pendura a tua roupa, que às vezes dava até um número. Lembra bem qual que é o teu número, você recuperar a tua roupa depois, sabendo que eles nunca voltariam ali. Tudo isso para controlar a população. Então, uma sala, talvez desse tamanho aqui, que poderia pôr mais ou menos 100 pessoas, os alemães começavam a pôr, falando, não, agora mesmo anda logo, vá logo, porque a água quente vai acabar. Eles tiravam a roupa, então todas nuas, as mulheres, as crianças, homens, e não, vocês vão tomar a ducha, pronto, e sai logo, porque tem a sopa agora mesmo. E o pessoal ia, e no final já os guardas nazistas, com a cooperação desses comandos especiais, começava a empurrar as pessoas, não, um passinho mais, um pouquinho mais, aí pessoal, até aí o pessoal não desconfiava de nada, mas no final eles já estavam empurrando as pessoas, aí as pessoas já começavam a reagir, falaram, peraí, não, como é que vai tomar ducha assim, como assim, tanta gente, né, e já, eles começavam a já não ter ar suficiente, e os nazistas empurravam até 1000 pessoas, sabe? Algumas vezes, nem sempre, dependia do número de pessoas. Fechava as portas, que eram portas maciças. Aí as pessoas já começavam a gritar, a desesperar, as crianças, porque já estava sendo empurrada, pisada, massacrada. E nisso um guarda nazista subia em cima, abria umas pequenas aberturas no teto, derramava o gás, que são pastilhas, na verdade, do Zyklon, e que o contato com a respiração e com a umidade e o calor da respiração das pessoas mesmo, e a umidade, ele se transforma em um gás mortal, que produz uma morte terrível. E aí começava o grito, o desespero, que podia durar 15 minutos a 20 minutos, às vezes 30 minutos, uma morte terrível. Existem centenas de testemunhos disso. Aí um grito terrível, clamores, lamentações, angústia subia. Os guardas nazistas chamavam isso da grande tempestade. Você vai ouvir a grande tempestade. Depois começava a ter o silêncio. Os guardas, não os nazistas, mas o comando especial abria as portas, tirava os cadáveres, todos retorcidos, em posições terríveis, sangue tinha saído
literalmente corroía os pulmões, saía pelo nariz, pelos ouvidos. Essa morte terrível, então os cadáveres estavam todos entrelaçados, já eles tinham que tirar. Aí tinha uma esteira rolante que levava para o primeiro andar, jogava os cadáveres. E levava, em cima tinha 5 fornos crematórios de cada lado, onde cada vez eles queimavam 3 cadáveres. Punham, às vezes um homem, um outro homem, os pés para um lado, o outro, os pés para o outro lado, e em cima deles eles conseguiam botar o cadáver de uma criança, para empurrar para dentro do forno e ser queimado. 20 minutos depois, estava queimado, quando os fornos estavam bem aquecidos, e as cinzas eram jogadas na floresta ali atrás, nos campos de Birkenau. Algumas vezes o número de mortes era tão grande que os fornos não conseguiam. Eles tinham 10 fornos crematórios, 5 de cada lugar. Eles conseguiam queimar 180 corpos em cada 15 minutos. Mas às vezes não era suficiente. Naquele dia tinha matado tantas pessoas, assassinado tantas pessoas, estava chegando mais trem, que eles eram obrigados a puxar os cadáveres ou tirar do fogo, ainda não tão queimados, especialmente as coxas, não consumiam tudo por causa da gordura. Aí eles cavaram trincheiras enormes, jogavam lá dentro e botavam camadas de lenha, jogavam gasolina por cima e botavam fogo. E às vezes isso queimava dia e noite. Por isso, querido, que nós falamos de cinzas. É o massacre do povo de Deus. E de outras vítimas também que foram sacrificadas ali. Então, esses campos de morte, mais de 3 milhões de judeus foram massacrados. Como eu disse, mais 3 milhões foram massacrados nas ruas, na própria casa deles, em diferentes lugares, de diferentes maneiras. Então, nós temos além dos campos de concentração, os campos de morte, que são todos na Polônia. Vocês precisam entender algo em relação à Polônia. Todos os campos de eliminação, de assassinato, de morte, foram estabelecidos na Polônia. Ou seja, as pessoas não vinham ali para trabalhar como escravos, vinham ali para ser como um frigorífico, para ser morto. E um desses campos, 4 desses campos mais famosos, porque Auschwitz foi planejado para matar os judeus da Europa, da França, da Hungria, da Romênia, da Tchecoslováquia, de toda a Europa. Mas a Polônia, que tinha 3 milhões, eles fizeram campos separados, que tem filmes muito famosos. Eles separaram esses campos de morte para matar todos os judeus poloneses. Eram levados para ali, que é o campo de Belzec, Sobibor, Treblinka e algumas vezes Majdanek. E até hoje são monumentos, são assim, memoriais, esses lugares. E os alemães destruíram todos esses 4 campos para não deixar nenhuma traça. Só que os arqueólogos e outras testemunhas sabem onde são hoje, são centros de memória. Mas vou te dar só uma ideia: só o campo de Belzec, que funcionou de março de 42 a dezembro de 42, 9 meses só funcionou. 420 mil pessoas foram eliminadas naquele campo. 420 mil pessoas. 9 meses de operação. E eles eliminaram todos os testemunhos desse campo de morte depois, mas Sobibor é muito famoso, tem estação de trem até hoje, a placa, também tem muitos filmes sobre isso, você pode conhecer mais. Ali eles eram matados com monóxido de carbono e os corpos queimados, né, nos crematórios, e quando não dava nos crematórios eram queimados ao ar livre. Em abril de 42, no campo de Sobibor, mais 250 mil judeus são massacrados, inclusive os judeus da França. Então, queridos, normalmente por dia 4.500 cadáveres eram queimados. Vou só contar uma história para vocês. Eu falei agora mesmo do que os alemães chamavam e assim,
fazendo gozação, na verdade, pela biscoito. A tempestade vai começar. Quando ele estava quase fechando as portas da ducha, quer dizer, bem, agora eles vão se dar conta, e o desespero vai manifestar, vai começar a grande tempestade, que era o desespero, o grito. Só que algumas vezes, e eles ficaram, os guardas nazistas ficavam doidos com isso, porque eles não entendiam. Algumas vezes não tinha grande tempestade. Toda a população fechada lá dentro fazia um silêncio enorme. Não tinha grito, não tinha desespero, eles tinham entendido o que ia acontecer. Fazia um silêncio e de repente uma canção começava a subir. Um cântico que era bem conhecido do povo judeu, chama lá Tzivak, é o nome. Essa canção que muitas vezes manifestou, se tornou hoje o hino nacional de Israel. Foi escolhido como hino nacional de Israel, porque eles conseguiam forças ainda para declarar, e essa canção declara que a esperança que nós temos ainda não morreu, e um dia ela se cumprirá em Jerusalém. Aleluia! Vai que a palavra para esperança, veio, né? Hope. Esperança. Então, querido, nós estamos mexendo com coisas sagradas, com coisas, estamos mexendo com vidas. Eles dizem que Birkenau, Auschwitz II, é o maior cemitério do mundo. Então, quando nós estamos ali, isso são as cinzas, ou seja, a dor, a miséria, a destruição do povo escolhido de Deus, perpetrado na Europa por nações cristãs que tinham vivido a reforma. O Holocausto é um checkmate a toda pretensão humana, filosófica, política, cultural, humanista. É um checkmate a toda proposta humana de redenção da humanidade. Todo projeto humano de redenção da humanidade foi colocado e envergonhado pelo Holocausto. Todas as teorias filosóficas, todos os sistemas, porque aconteceu ali, no coração de nações esclarecidas, iluminadas, com gente que tinha diploma. Só para dar uma ideia para vocês, eles tinham esses grupos de operações especiais, esquadrões da morte, que seguiam o exército, a Wehrmacht, o exército alemão, que eliminava com tiros, outras formas, os judeus nos territórios ocupados. Que ele tinha 22 grupos de operações especiais, que chamavam Grupa, e eles eram dirigidos por homens que tinham pelo menos diploma universitário. Vários deles tinham mestrado, alguns tinham doutorado. Desses homens, vários eram médicos, vários eram professores de universidade, um era dentista, um outro era arquiteto, um outro era pastor luterano. Eles ficavam em Berlim, mas eram eles que comandavam. Tinha as unidades, milhares de homens que eles comandavam. Então, que não é pessoa ignorante, pessoa que não sabia o que estava fazendo, não é soldados embrutecidos que ali, numa ação violenta, eliminou algumas pessoas. Então, foi planejado e conduzido por homens inteligentes, capazes, que sabiam o que estavam fazendo. E alguns deles, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Alguns deles foi acolhido aqui no Brasil e na Argentina e viveram aqui impunemente. Dos 7.000 guardas de Auschwitz, dos guardas SS, tinha 7.000 que se implicaram diretamente com isso. 6.000 nunca foram incomodados. Dos 7.000 que foram incomodados, teve um processo de como é que chama? Interrogatório, de procurar. Desses 1.000 que foram incomodados, que 6.000 nem foram incomodados, desses 1.000 que foram incomodados, somente 10% foram condenados. Inclusive esse brasileiro se safou. Mais de 130 mil, eu tenho um número aqui, não quero falar assim, mais de 150 mil nazistas, dirigentes,
cabeças foram implicados diretamente no genocídio do povo judeu. Milhões de alemães fecharam os olhos, foram cúmplices. A maioria desses homens diretamente envolvidos nunca foram condenados, nem incomodados. A Igreja Católica participou na cobertura da fuga dessas pessoas. Quando esses dignatários nazistas fugiram para a América do Sul, vestidos de batina de padre, com documentos falsos fornecidos pela Igreja Católica Alemã em Roma. Outras empresas requisicionaram os oficiais nazistas para trabalhar nas suas fábricas, porque alguns deles eram eminentes químicos, médicos que fizeram experiência em Auschwitz, como o Dr. Mengele, famosíssimo, um homem terrível, viveu no Brasil clandestinamente, vocês sabem, durante muitos anos. E outros nunca foram incomodados. Alguns desses líderes nazistas, que eram estrategistas de ações militares, foram acolhidos nas nações árabes para treinar suas guerrilhas, inclusive da OLP, Yasser Arafat e as primeiras milícias da OLP foram treinadas por oficiais nazistas. Existem as fotos e o nome das pessoas. Então, queridos, grandes empresas do mundo, empresas alemãs, eu não tenho tempo para te citar os nomes, mas desde General Motors, Ford, Hugo Boss e várias outras alemãs, 6.500 empresas só alemãs foram condenadas em 1994 a pagar, contribuir financeiramente para um fundo de ressarcimento às vítimas do Holocausto. 6.500, mas muito mais participaram disso e se escaparam. Para mostrar para vocês que isso não foi obra só de Hitler e dos seus agentes. Então a culpa por trás de tudo isso ela é enorme. Quando finalmente o campo de Auschwitz foi abandonado, porque à medida que o exército russo estava chegando, os alemães recuavam e não queriam deixar nenhuma testemunha para trás. Então eles eliminaram as pessoas que estavam muito doentes, que não podiam acompanhá-los, no que é chamado Marcha da Morte, e obrigaram os outros sobreviventes a acompanhar. Foi durante o inverno, um inverno terrível. Milhares ainda morreram nessas marchas da morte, outros sobreviveram. Mas para você ter uma ideia, na última semana antes de fugir de Auschwitz, porque os russos estavam chegando, os alemães eliminaram no campo de Auschwitz 98.000 pessoas, quando eles podiam só ter deixado eles para trás. Então, amado, isso é o Holocausto. Muito mais. Isso aqui eu dei algumas pinceladas. Isso mostra simplesmente a morte, o desespero, a angústia do povo de Deus. E nós vamos ler agora, nós vamos terminar já, porque o tempo já passou. Isaías 52. Tem um resumo do Holocausto. Isaías viu isso no seu espírito, que na época era o massacre do povo judeu sendo levado cativo para a Babilônia, mas descreve o Holocausto. Isaías 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebestes o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o eco esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Isso aqui se cumpriu na história. Os líderes judeus, que são homens muito famosos, desde Albert Einstein, Karl Marx ou Sigmund Freud, e eu poderia te falar muitos líderes judeus que são homens cabeças,
líderes religiosos que viviam na Europa, homens respeitadíssimos, escritores, políticos, músicos, médicos, professores de universidade, homens de negócios famosíssimos. Nenhum dos filhos de Jerusalém a guiou. Nenhum líder judeu guiou o povo de Israel no meio dessa tormenta. Ele estava profetizado aqui. Você está bebendo o cálice da ira, do atordoamento. Você ficou atordoado, baqueado, violentado, esgotou esse cálice. E fala de todos os filhos que ela teve em Jerusalém, nenhum a guiou. Nenhum profeta, nenhum grande líder. Israel estava totalmente perdido, dividido. De todos os filhos que ela criou, nenhum a tomou pela mão. Isso se cumpriu na história. Nenhum. Eu poderia te citar na história o pensamento deles, as divisões, as complicações. Claro que individualmente teve iniciativa, mas nenhum líder judeu se levantou com autoridade, com capacidade de guiar Israel, nem no tempo de Isaías e nem durante o Holocausto. Lê na história, você não vai ver nenhum deles. Claro que rabinos falaram, alguns tentavam fazer alguma coisa, mas não teve nenhum líder. Uma nação que sempre produziu líderes para o mundo, centenas, milhares de homens extraordinários, tremendos. Mas nessa época diz que Jerusalém, nenhum dos filhos que ela teve a guiou, nenhum dos filhos que ela criou a tomou pela mão. Isso se cumpriu na história. Então ela é embriagada com esse cara da ira de Deus. Em verso 19, olha, estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação, a ruína, a fome e a espada. Querido, isso aqui é um resumo do que eu falei tudo aqui. Quem guiou você, quem cuidou de você, quem... A espada, a fome, a assolação e a ruína. Essa é a história do Holocausto. Essas duas coisas te aconteceram e quem teve compaixão de ti? Quem foi o teu consolador? Não teve. Versículo 20: os teus filhos já desmaiaram, jazem na estrada. Se cumpriu literalmente. Milhares foram mortos, abandonados na beira da estrada, nas estradas de todos os caminhos, como o antílope quando cai na rede, como um animal caçado, entendeu? O antílope caía na rede, pronto, não sabe, acabou, está morto. Eles estão cheios da ira do Senhor e da repreensão ou do juízo do seu Deus. Pelo que agora ouviste, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, jamais dele beberás. Poluei na mão dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão, como tapete, e como rua para os transeuntes, para circular. Amado, isso é a descrição do Holocausto. O cálice do atordoamento. E ela, Jerusalém, virou tapete para que os seus inimigos passassem por cima. Mas o Senhor disse: nunca mais beberás desse cálice. O povo judeu, às vezes, ficado antissemitismo, tem medo que isso aconteça de novo. Mas está escrito na palavra de Deus: nunca mais, ó Israel, beberás desse cálice. Amém? O povo judeu chama o Holocausto, o Auschwitz, do nosso Gólgota. Mas o Senhor disse: nunca mais beberás desse cálice. Eu porei esse cálice agora na mão daqueles que te atordoaram, que te alimentaram. Ou seja, eles agora vão beber do meu juízo, da minha ira. Então, amados, eu queria passar essa primeira parte
porque daqui a pouco vamos estar ministrando, e hoje à noite vamos estar ministrando do holocausto para o avivamento, das cinzas para a glória de Deus. Bem, eu precisava falar da cinza, eu precisava falar desse cálice da ira de Deus, desse julgamento, para que a gente entendesse um pouco mais do plano de Deus para o avivamento de Israel e da igreja. Amém? Então guarde isso aí, deixa Deus falando com você. Eu sei que é um quadro que não dá para... A gente é muito limitado para descrever essas coisas. Releia Isaías 52. Entenda o que é ser atordoado, embriagado do furor de Deus. Porque a igreja vai ter que entender também o que é esse cálice. Porque a Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. Israel já bebeu o seu cálice, querido. E Deus o está preparando para um tempo de avivamento. Mas a igreja ainda vai passar por um tempo de provações muito sérias, para que Deus nos conduza das cinzas à glória, da morte e da vida. Amém? Um verdadeiro avivamento, mas que passa por morte do nosso orgulho, da nossa suficiência, das nossas filosofias, dos nossos sistemas humanos. A Jerusalém natural já passou por isso, já foi tapete, já foi atordoada, já foi aflita, angustiada. E a igreja precisa passar por isso e escolher este caminho, mas entender o plano de Deus por trás, para não ficar desesperado. Nós vamos estar ministrando sobre isso com a graça de Deus. Eu quero te convidar a levantar agora, a te colocar de pé. Desculpa, nós só não vamos orar juntos.